Oi pessoal, eu sou Alexandre Lopes, do quadro Corrida Consciência, do Corrida no Ar. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre um artigo publicado na Revista Britânica de Medicina Esportiva no ano de 2009, que tem o seguinte título: A prescrição do seu tênis é baseada em evidência? Esse artigo foi publicado por 3 autores australianos e ele tem uma das maiores citações até então nesse universo de corrida, tênis e lesões. Ele já foi citado até o momento mais de 130 vezes. Vale ressaltar que essa revista britânica de medicina esportiva é uma das mais importantes da área de medicina esportiva. Ela ocupa o 6º lugar no ranking de 81 revistas, uma das revistas mais importantes dessa área de medicina esportiva. Os autores, os australianos, eles são da Escola de Saúde Pública e Medicina da Universidade de Newcastle. E eles, apesar de ser um artigo super conceituado, muito citado, não são autores clássicos do universo da corrida. A introdução do artigo, ela traz alguns aspectos históricos que são muito importantes, são muito legais de conversar sobre lesão e tênis. Como o próprio título do artigo diz, né? Será que o seu tênis é baseado em evidência, a prescrição? Quando você prescreve um tênis para o seu paciente, no caso eles se colocam na situação de pessoas que prescrevem o tênis. Quando eu prescrevo um tênis para alguém, para prevenir lesão, está baseado em evidência, tem ciência por detrás, e é aí que eles vão atrás dessa revisão. Eles citam que desde 1980, o tênis tem sido prescrito como uma forma de prevenir lesão em corredores. E basicamente esse tênis ele tem 3 características, segundo os autores. Esse tênis geralmente ele tem uma elevação na parte posterior, ele tem amortecimento e ele tem controle da articulação subtalar. Então já tem pelo menos quase 30 anos aí ou mais que o tênis tem sido prescrito com a finalidade de prevenir lesão e com essas características. Até então, o que nós temos, esse artigo foi publicado em 2009, vale a pena reforçar aqui, que depois de 2009, alguns estudos vieram e simplesmente dando mais informações sobre isso. Mas até então, 2009, o que ele citava é que a prescrição do tipo de tênis que você usava, ou até então, muita gente até usa, é baseado no formato do seu pé, no tipo do seu pé. Então, se o seu pé tem uma característica hiperpronadora, você tem que ter um tênis com controle de movimento. Isso é praticamente o que vem desde a década de 80. Se você é um pronador moderado, você tem que ter um tênis com um foco na estabilidade. E se você tem um pé com uma característica supinadora, você tem que ter um tênis com amortecimento como a principal característica. Isso os autores citam, não é uma coisa que mudou muito nos dias de hoje. Então ele está citando desde 1980. Eles também citam que alguns, ou até poderia dizer, na minha própria opinião, vários estudos vêm colaborando com esse raciocínio, que justificam esse raciocínio. Porém, os próprios autores falam o seguinte: sem muita evidência, muita lógica no sentido de eu fico deduzindo, mas sem uma real comprovação. Então eles comentam que apesar dessa aparente lógica de raciocínio que justifica essa prescrição para prevenir lesão, existe uma falta de estudos comprovando esse raciocínio, essa premissa. Eles citam também que diversos autores têm sugerido uma necessidade de estudos clínicos que mensurem o real efeito desse tipo de prescrição, uma vez que ele é tão utilizado que parece que é uma coisa que já é um consenso na literatura ou no próprio mercado. Então eles falam, tem alguns clínicos, alguns pesquisadores falam, peraí, mas tem evidência, a gente precisa investigar mais isso. Porém, até o ano de 2009, quando eles publicaram esse artigo, não existiam revisões extensas sobre o tema. Então o objetivo desses autores foi exatamente de revisar tudo que foi publicado até então, o ano de 2009, sobre o assunto prescrição de tênis e prevenção de lesões em corredores. Vamos ao método do estudo. Eles se propuseram a fazer uma revisão sistemática. Para nortear quais seriam as palavras-chave que eles iam buscar na literatura, eles fizeram 7 perguntas sobre o universo de corrida que nortearam as palavras-chave que ia depois ser utilizado para fazer as buscas nas bases de dados. Então, quais são as 7 perguntas? Primeira pergunta, utilizar um tênis especial para corrida com aquelas características especiais que a gente já disse, melhora o desempenho? Utilizar tênis com essas características especiais diminui lesão musculoesquelética?
Utilizar um tênis especial de corrida diminui a osteoartrose, a artrose do joelho em quem corre, assim como quem parou de correr? Utilizar o tênis de corrida especial, ele altera a sensação, o prazer da prática de atividade física de corrida? Utilizar o tênis de corrida especial aumenta a adesão, a aderência à prática de atividade física? Sexta pergunta, utilizar tênis especial de corrida aumenta o nível de atividade física? Eu pratico mais atividade física? E a última pergunta, qual que é o impacto de um tênis especial de corrida na saúde ou no bem-estar de um corredor? Essas são as perguntas que nortearam a estratégia de busca nas bases de dados. As bases de dados que esses autores utilizaram são as principais bases de dados de artigos científicos do mundo. Eles pesquisaram o Medline, Sinal, Embase, a PsychoInfo, a Cochrane, a Sport Discos e a AMED. De 1950, pode-se dizer, que são os primeiros artigos publicados no Medline, até maio de 2007. Apesar do artigo ser publicado em 2009, a revisão é até maio de 2007. Eles estavam em busca de artigos publicados na língua inglesa e não tinha nenhuma restrição ao tipo de corredor. Poderia ser tanto recreacional quanto estudos com corredores competitivos. E vamos aos resultados dessa revisão, que é uma das revisões bastante intrigante, apesar de ser publicado em 2009, o resultado é simplesmente surpreendente, na minha opinião. A discussão dos autores também leva a uma grande reflexão sobre esse assunto. O resultado é, nós temos até o momento 0. Até 2009, que é o momento que eles publicaram, eles tinham 0, nenhum estudo controlado aleatorizado, estudos clínicos, nenhuma revisão sobre o tema. Apesar dessas 7 perguntas serem bem abrangentes, diversas palavras-chave foram utilizadas e o resultado foi 0. Indo para a discussão, os autores apontam diversos aspectos bastante polêmicos. Primeiro ponto, os efeitos na saúde e no desempenho permanecem desconhecidos até o ano de 2009 sobre o real efeito do tênis no corredor. A gente não sabe como é que o efeito do tênis altera o desempenho ou a saúde, nem para o bem nem para o mal. Se ela previne ou causa, não sabemos até 2009. Depois de 2009, algumas coisas vieram contribuindo, isso vai ser motivo de outros quadros no Corrida Consciência, falando sobre outros estudos que parece que seguem na mesma direção. E aí os autores falam, nós estamos prescrevendo um tratamento, porque não deixa de ser um tratamento, um tênis especial, que muitas vezes custa até bastante caro, sem evidência, há pelo menos 20 anos. Ele fala isso em 2009. Poderíamos colocar 25, 30 anos, estamos prescrevendo sem evidência. Aí ele fala, pior de tudo, poucos artigos contestam esse uso. Então, há uma quantidade relativamente grande de artigos científicos, mas poucos contestando esse consenso coletivo que existe sem nenhum embasamento científico. Apesar de alguns pesquisadores importantes da área, ele cita, dessa área de pesquisa na área de tênis, estarem demonstrando preocupação nas entrelinhas dos artigos com um potencial fator que seria, será que a gente não pode estar aumentando até as taxas de lesões nos praticantes de corrida? Porque além da gente não ter uma evidência que previne, existe um outro fator. Se a gente não sabe o real efeito, existe a chance, até diria de 50%, de não só não prevenir, mas a gente pode aumentar as taxas de lesão. Então parecia que já era uma coisa que estava vindo à tona desde 2009, nas entrelinhas, confesso que nas entrelinhas, não de maneira muito clara, mas isso pode ser alguma coisa que cause lesão também. Algumas diretrizes, alguns chamamos guidelines da área de medicina esportiva, inclusive publicado em algumas revistas até importantes da área, científicas e até não científicas, né? Eles têm sido publicados sobre esse assunto. Qual que é o melhor tênis de corrida para o seu pé? Qual é o melhor tipo de tênis? Mas eles citam com bastante ênfase. Não existe evidência e as pessoas fazem guidelines, fazem diretrizes, mesmo não havendo evidência. Ele acha isso um pouco perigoso para a área. Pelo seguinte, o leitor, o consumidor, e aí pode ser o consumidor, pode ser não só o corredor, como o fisioterapeuta, o médico, o treinador, ele vai ter dificuldade em, primeiro, ter acesso aos artigos científicos, que muitas vezes eles são fechados, as revistas são fechadas. Muitas vezes com a interpretação dos dados, ou até mesmo com tempo para buscar essa informação. Então, geralmente, você busca uma informação de maneira rápida. E de maneira rápida existem as diretrizes que parecem muito óbvia, muito bem estruturada, e na minha opinião, né, graficamente perfeita, páginas lindíssimas. Só que
Só esqueceu do asterisco ali, talvez, bem grande, que sem evidência essa é a nossa opinião. E da forma como é colocado, parece que é uma coisa que é um consenso. Ele também demonstra essa preocupação bem grande. Aí ele cita, faz uma meia-culpa da área da ciência aqui, dizendo que as revistas científicas, que são revisadas por pares, o que diferencia uma revista científica de uma não científica, geralmente é porque a científica se submete, alguém avalia os seus resultados, ela tem falhado em aceitar esse tipo de publicação. Muitas vezes, até na conclusão, você vê falando sobre o tênis, que possa prevenir e tudo mais, ele acha que isso pode ser uma falha desse processo de revisão por pares. Assim como ele cita que alguns pesquisadores, eles têm os seus laboratórios bancados por empresas de tênis. Então ele acha que isso é um disparate, porque isso tem um imenso conflito de interesse. Como eu vou ter um laboratório cujo patrocinador é um grande fabricante de tênis? Com certeza, os meus resultados e as minhas pesquisas, o meu direcionamento, ele está sofrendo uma influência. Se o meu grupo inteiro é mantido por uma empresa de tênis, isso pode causar um enorme viés, né? E ele vai além de falar de pesquisadores, tem os laboratórios bancados por empresas de tênis. Hoje a gente sabe que os principais pesquisadores da área da corrida os laboratórios são financiados por empresas de tênis, que publicam artigos não sobre prevenção de lesão, mas sobre a eficácia do amortecimento, se controla por nação ou não, mas até 2009 nenhum deles foi seguir os atletas e verem, será que os corredores estão prevenindo lesão? Será que as taxas são menores? A incidência é menor? Há uma grande preocupação, qual o melhor amortecimento? Mas e a eficácia? A gente sabe que existe componente multifatorial para a lesão. E parece que eles estão preocupados apenas com um único equipamento, o tênis. Se o tênis tem um amortecimento bom, logo ele previne lesão. Esse é o raciocínio que está permeando a área nos últimos 30 anos. E parece que não é tão óbvio assim. Existe um componente multifatorial. Aí ele vai mais, ele fala envolvimento de entidades importantes, sociedades importantes. Ele cita a Sociedade Mundial de Medicina Esportiva, que é a FIMS. Ele cita a Sociedade de Medicina da Austrália e a Sociedade de Podiatras da Nova Zelândia, que tem sugerido que apoiam, por exemplo, uma marca que ele cita no artigo, a ASICS. Então ele fala, é muito complicado quando uma sociedade mundial ela recomenda um tipo de tênis, mesmo sem evidência. Então, fica aberto a qualquer tipo de questionamento. Por que a Sociedade de Medicina Esportiva Mundial ela sugere a ASICS? E se não existe evidência? E ele vai um pouco além, ele fala que isso não é só da área do tênis e lesão na corrida. Ele cita, por exemplo, talvez o maior congresso da área de medicina esportiva, que é o Congresso da Academia Americana de Medicina Esportiva. Ele cita que um dos maiores patrocinadores, em 2009, ele cita, não sei se até hoje mas a Gatorade é um dos principais apoiadores do Congresso Americano de Medicina Esportiva. Então ele fala que é muito complicado essas relações de grandes entidades com empresas. Os autores apontam a necessidade de estudos controlados aleatorizados, estudos clínicos, para testar a eficácia do uso do tênis. É a grande sugestão dele. Já que a gente acredita que previne lesão ou não previne, a gente tem que mostrar isso com estudos. Sugere uma padronização de alguns termos para facilitar futuras comparações dos resultados, porque até então amortecimento pode ser uma coisa óbvia, mas o quanto eu considero, isso não é, quanto tem de elevação, quanto não tem. Então ele acha que tem que haver um mínimo de padronização para poder comparar resultados, porque senão vai ser quase impossível comparar os resultados do tênis A, tênis B, tênis C. E deixa mais uma vez a ênfase de que fazer diretriz, fazer um guideline, precisa ser baseado em estudos de alta qualidade. Se a gente não tem esses estudos, então que não o faça. Fazer guidelines sem baseado em evidência, ele acha um pouco temeroso. E ele sugere 3 ações em 2009, quando foi publicado, para contribuir com esse universo até então. São 3 ações. Primeira coisa, que nós, como pessoas da área da saúde, que trabalhamos com o corredor, ou que o corredor, ele tem, primeira coisa, ele tem que saber, ele tem o direito e obrigação, nós temos que passar para ele, que todo corredor tem que saber que a gente não sabe qual que é o melhor tipo de tênis para o pé dele. Então, apesar de muita gente falar, muito site, muita revista dizer que esse é o seu tipo de pé, esse é o seu tipo de tênis, em 2009 não se sabia. Eu posso contribuir dizendo que depois de alguns anos a gente já sabe. Parece que realmente não existe muita influência entre as coisas. Esse assunto sobre lesões e tênis vai ser objeto de outros episódios do Corrida Consciência no Corrida no Ar, com certeza. O segundo fator, a segunda sugestão dele é que nenhuma mudança
precisa ser feita, ninguém precisa mudar de tênis se o tênis que está sendo utilizado não traz nenhuma queixa. Então não há uma necessidade de sair em busca de um tênis especial de corrida simplesmente porque o mercado, ou porque o seu colega, alguém falou. Se o tênis que você está usando, você não tem queixa, continue com ele. Essa é a segunda sugestão. E a terceira seria repensar o uso desse tênis especial de corrida com esse monte de característica aí, em corredores que estão sempre se lesionando. Ele cita que talvez possa ser a causa da lesão esse tênis com esse monte de coisa. Então são as 3 sugestões que ele dá. E concluindo o artigo, ele fala que apesar desse ponto de vista evolucionário sugerir a corrida descalça como uma primeira opção, ele cita que praticamente é impraticável e ela é indesejada por muitas pessoas. Então a prescrição de um tênis que talvez não tenha tanta dessas características, ele possa ser útil. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, faz um like e não deixe de assinar o nosso canal. Até o próximo!